Senta aí, vamos conversar, que hoje eu tô tagarela, tô querendo falar um pouco sobre a minha vida pra vocês. Então decidi falar hoje sobre como que eu comecei a minha carreira na Alemanha, como é que eu decidi procurar trabalho, qual foi o meu primeiro trabalho aqui na Alemanha, o que eu faço hoje, enfim, vou falar tudo pra vocês sobre trabalho na Alemanha. E sobre esse assunto, eu tenho também um recadinho pra vocês. Olha aí. Você quer trabalhar na Alemanha e não sabe por onde começar? Eu tenho a solução pra você aqui na minha mão. Esse e-book é um passo a passo de 60 páginas para guiar você para o seu primeiro emprego na Alemanha. Com esse manual, você vai descobrir qual é o melhor tipo de visto para sua situação, saber se precisa e como fazer o reconhecimento do seu diploma e a validação da sua profissão, vai aprender a calcular o salário que você deve pedir para o seu empregador na hora da entrevista, vai aprender a fazer um currículo no modelo alemão e a preparar os outros documentos para a candidatura, vai receber algumas dicas para sua entrevista e muitas outras coisas. O livro é todo ordenado de modo que a gente passe por todo o processo juntos. Então, desde antes de você efetivamente começar a busca por emprego, e o último capítulo é já com dicas depois de você conseguir emprego. Então, o ideal, o que eu espero, o que você espera, o que todo mundo espera é que você termine o livro já empregado na Alemanha. Para adquirir o e-book é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e se você tem alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em ajudar. E agora de volta pro vídeo. Então, se você tá vendo esse vídeo no domingo, quando ele foi lançado, ou na segunda-feira, dia 30 de novembro, ainda dá tempo de você comprar esse e-book com 30% de desconto. Então corre, clica no link que tá na descrição do vídeo, porque esse desconto vai ficar só até o final de novembro. A partir do dia 1º de dezembro, essa promoção de lançamento acaba e o livro vai para preço normal. Oi pessoal, eu sou a Carol e hoje eu vou contar para vocês um pouco sobre a minha vida aqui na Alemanha. Vou falar para vocês um pouco sobre trabalho na Alemanha, sobre como eu comecei a trabalhar na Alemanha, o que eu faço hoje, enfim, vou falar tudo pra vocês referente a eu trabalhando na Alemanha. Então, quando eu vim pra Alemanha, em maio de 2017, eu tinha na minha cabeça, eu não tava lá muito satisfeita com o que eu fazia no Brasil, e eu vim pra cá meio sem saber direito que rumo que a minha vida ia tomar. Então, eu tava animada com a perspectiva de tentar novas coisas, de sentir o que a Alemanha podia me trazer. Então eu vim bem de cabeça aberta, só que eu planejei durante o primeiro ano, então como eu cheguei em maio de 2017, eu planejei que aquele ano de 2017 eu ia estudar o alemão, né? Eu vim sem saber nada de alemão, então eu decidi que esses primeiros meses eu ia focar aprender o alemão realmente. Então eu fiz cursos intensivos de alemão e me dedicava muito ao idioma no começo. Então, além de fazer os cursos intensivos que eram todo dia de manhã, eu também estudava à tarde, às vezes frequentava encontros de conversação, estudava muito em casa, fazia encontros para conversação com as minhas colegas de curso, enfim, fazia muitas e muitas coisas para realmente aprender o alemão. Então, essa foi a minha ocupação, vamos dizer assim, durante esses primeiros 8 meses de Alemanha. E aí chegou dezembro de 2017, a gente começa a pensar no próximo ano, quais vão ser as nossas metas para o próximo ano, e eu decidi que para o próximo ano, para o ano de 2018, eu ia começar a trabalhar. Como que eu não fazia a menor ideia, mas que eu ia começar a ver com o que eu poderia trabalhar e até o final do ano eu gostaria de estar empregada em alguma coisa. Eu achei que seria muito mais difícil, então por isso que eu tinha já essa meta de tipo assim, até o final de 2018 eu vou estar trabalhando. Achava que poderia ser difícil, tinha um pouco de medo, um pouco bastante, mas enfim, era minha meta de 2018, eu teria que me preparar para realmente conseguir cumprir essa meta e para começar a trabalhar, seja lá qual fosse a dificuldade. Se fosse o mercado de trabalho, se fosse o meu próprio psicológico, eu ia ter que me preparar para isso. Beleza. Começou o ano de 2018 e aí eu comecei a entrar em alguns sites e ver algumas vagas e me dava um enorme desespero, porque eu olhava para as vagas e parecia que para fazer tudo aquilo eu precisava de mais alemão do que eu realmente tinha. Quando começou 2018, eu tinha o B1, mas eu não considerava que eu tinha o B1 porque eu achava que eu não estava no nível que eu estava estudando, eu já estava com algumas dificuldades de conseguir me comunicar com as palavras que eu aprendia no curso e tal. Então eu considerava que eu tinha o A2 e aí eu decidi que seria o momento perfeito de eu começar a trabalhar para conseguir praticar e tudo mais. Só que todas as vagas que eu olhava eu pensava, gente, mas tipo assim, não vai dar nem para praticar com essa vaga, porque
Eu não vou conseguir me comunicar. E aí todas as vagas eu entrava em sites de emprego e ficava tipo desesperada, pensando que nenhuma daquelas vagas servia pra mim, ou que eu não servia pra vaga, melhor dizendo, e ficava perdida o que eu poderia fazer aqui na Alemanha. E aí eu, com aquele desespero, no Brasil eu trabalhava em escritório, então eu pensava que pra eu começar logo a trabalhar em escritório não dava, né? Eu tava com o alemão faltando muito ainda pra conseguir um emprego em escritório e, enfim, eu tinha medo de aplicar, assim como eu tinha medo de aplicar pra todas as vagas que eu vi, nem nos sites que eu tava olhando, tá? Eu tinha medo de todas as vagas. E então, um dia, meu marido sabia que eu tava procurando, já tava fazendo meu currículo em inglês e tal, resolvi fazer em inglês porque eu achava que realmente a capacidade ali do alemão tava faltando, então eu preferi fazer em inglês do que fazer um currículo em alemão todo errado. E aí, o meu marido trabalhava no centro e um dia ele foi almoçar em um lugar e ele viu que era um restaurante mexicano e ele viu que estavam procurando auxiliares, assim, né, ajudantes pro restaurante. E aí ele me mandou a mensagem com o papelzinho lá, dizendo que eles estavam à procura de pessoal e falou, poxa, é um restaurante mexicano, acho que o pessoal lá fala espanhol, talvez é uma boa pra tu começar, porque aí se tu realmente não conseguir falar em alemão como tu tá imaginando, tu pode tentar ali se comunicar no espanhol, que é uma língua mais parecida. E aí, beleza. Aí mandei o currículo no mesmo dia. Isso foi dia 12 de janeiro, tá? Lembra que eu falei que a minha meta era até o final do ano? Isso foi dia 12 de janeiro. Então, tipo assim, 12 dias depois, mandei o currículo, terminei ele ali, fiz a carta de apresentação, currículo, todas essas coisas que precisa, mandei por e-mail. E aí, assim, 1 hora depois, o dono do restaurante me mandou um WhatsApp, entrou em contato comigo pelo telefone que tava no meu currículo, me mandou um WhatsApp em espanhol, inclusive, perguntando algumas coisas e tal. Eu falei com ele em espanhol. Meu espanhol maravilhoso. Falei com ele e aí me chamou para uma entrevista. No dia seguinte eu já fui fazer uma entrevista. No caso, a entrevista ele perguntou se eu queria fazer em espanhol ou em inglês. Eu acho, o meu espanhol é meio portunhol, assim, então eu não me senti segura para fazer em espanhol, preferi fazer em inglês. Falei para ele que em inglês era melhor, que eu tava mais confiante, e fizemos a entrevista em inglês. E naquela hora ele já falou que o restaurante tava para abrir naquela semana e que ele tava contratando e tava precisando das últimas pessoas ali para fechar o quadro de funcionários e que ele me queria. Ele já me deu uma lista de documentos para eu trazer para ele, para eu trazer já no dia seguinte. Então eu já saí de lá com um sim dele, empregada, para trabalhar na cozinha, ajudar no caixa e limpeza de restaurante, tudo, né? Então, esse foi o meu primeiro emprego na Alemanha. Com esse primeiro emprego na Alemanha, eu vi que eu conseguia entender o que as pessoas falavam, as pessoas conseguiam me entender, e quando eu não conseguia entender as pessoas, naquele caso ainda, eu chamava o meu gerente e ele resolvia meio que as coisas, se as pessoas fizessem alguma pergunta um pouco diferente do que estava ali no padrão. Mas, no fim das contas, eu era uma das pessoas que falava alemão melhor. O meu alemão não era bom, eu tava, como eu falei, estudando B1 ainda, mas muita gente que trabalhava ali falava só espanhol. Então acabava que eu era a pessoa que ficava quase sempre no caixa. Então foi muito bom para eu praticar o espanhol também. Eu pratiquei o espanhol com os meus colegas de trabalho, meu portunhol, mas foi muito bom para praticar o alemão, porque eu tive esse retorno de que as pessoas estavam entendendo, alemães estavam entendendo o que eu falava e eu entendia o que eles falavam e eu conseguia me virar muitas vezes. Às vezes eu era deixada sozinha no restaurante, tinha que me virar de alguma forma. Eu mudava para inglês em alguns momentos, quando eu dava um jeito de alguma forma, mas foi isso e foi muito bom. Eu fiquei lá por 4 meses, mas enfim, a minha meta já tinha sido cumprida, eu já tinha começado a trabalhar, já tinha entrado no mercado de trabalho na Alemanha. Esse emprego era um mini job. Mini job é uma categoria de trabalho aqui na Alemanha. Ela tem algumas restrições, então você pode trabalhar uma quantidade de horas que o seu salário não pode ultrapassar, ele vai chegar até o máximo de 450 euros por mês. Então é uma categoria de trabalho que o governo criou justamente para ajudar as pessoas a se inserirem no mercado de trabalho. Você paga menos impostos no salário, então você recebe realmente os 450 quando você recebe essa remuneração. Então é bem legal, assim, eu achei que foi o que me ajudou muito esse modelo, porque era uma coisa que não influenciava
as minhas aulas de alemão, eu trabalhava assim final de semana, trabalhava à noite muitas vezes, porque aí eu trabalhava, não conseguia trabalhar no turno da manhã, porque eu estudava. Então eu começava ali na metade da tarde, normalmente ficava até as 10 da noite. Então nesse sentido era um pouco puxado, mas não atrapalhava muito as minhas aulas, assim, não atrapalhava nada as minhas aulas, não atrapalhava as minhas aulas. Se eu quisesse viajar no final de semana, eu conseguia travar o meu nome na escala, então eu tinha também essa flexibilidade. Claro que eu não podia fazer isso sempre, porque eu tava trabalhando lá e eu aceitei isso sabendo que eu ia trabalhar à noite, final de semana, feriado, etc, etc. Então, foi um emprego, não dá pra dizer que não foi puxado, porque, gente, eu trabalhava, tipo assim, 10 horas na semana. Então, eu trabalhava ali 2 dias, umas 5 horas por dia, e era isso. E eu fui perdendo, assim, fui começando a perder o meu medo de trabalhar na Alemanha. Isso foi muito, muito bom, assim, indico pra você que está com medo de trabalhar na Alemanha, talvez começar por um mini job, porque é um trabalho que você não vai estar lá todos os dias, você vai ter o seu momento de descanso, você consegue continuar estudando alemão e você vai se preparando psicologicamente, os seus medos vão ruindo e aí você consegue de boas procurar outra coisa depois e se sentindo mais confiante, se sentindo mais seguro. Então foi muito, muito bom. Eu estava trabalhando no restaurante mexicano quando uma colega minha, uma amiga minha do curso de alemão, entrou em contato comigo falando que ela tinha uma outra amiga que trabalhava em uma empresa e que eles estavam precisando de uma auxiliar administrativa, assim, meio que fizesse tudo, que ajudasse com tudo ali da parte administrativa. E aí eu falei, tá, mas eu, 4 meses depois só, falei, gente, eu acho que eu não tenho capacidade, meu alemão não vai dar pra trabalhar em escritório ainda, você não tá entendendo. E aí ela falou, olha, não, conversa com ela, eu vou te passar aqui o WhatsApp dela, tá, vocês conversam e você vê. Essas duas meninas, a colega e a menina que trabalhava na empresa também eram brasileiras, então conversei com ela em português no WhatsApp, falando, olha, não sei, tipo assim, Karine, beijos Karine. Karine me falou que vocês têm uma vaga e tal, mas eu não sei se eu tô pronta pra essa vaga ainda. Eu não falo muito bem o alemão e tal. E aí, Gisele, muito sábia, falou, e isso quem vai decidir é a gente. Você traz seu currículo, a gente já gostou do seu currículo. Eu tinha enviado o currículo pra ela, não tinha enviado pra empresa ainda. Ela falou, não, eu acho seu currículo bem legal. E aí, tenho certeza que a moça do RH vai gostar também. E eu acho que quem tem que decidir se o seu alemão é suficiente ou não é a gente aqui quando você vier pra entrevista. E aí, eu enviei o currículo pra lá. Enviei também em inglês, eu perguntei pra ela se tinha problema em mandar em inglês ainda. Não recomendo isso hoje em dia pra quem estiver procurando emprego, foi assim, só porque realmente foi indicação ali, mas como o trabalho é em alemão, envio o currículo em alemão. Mas eu tava assim, completamente desacreditada que eu ia conseguir aquele emprego, e aí tipo eu fui, gente, tá aí o meu currículo, mais que isso, não consigo fazer, e eu fui no desespero total, assim. E mandei pra ela o meu currículo em inglês mesmo, e aí fui chamada pra entrevista. E aí, como que eu me preparei pra entrevista? Escrevi todas as coisas que pudessem me perguntar sobre a minha vida, fiz um texto mesmo, assim, escrevi coisas que poderiam me perguntar sobre as minhas experiências anteriores, escrevi um texto sobre algumas das minhas experiências anteriores, tudo isso em alemão, e fiquei estudando esse texto. E aí, fui pra entrevista, depois de estudar esse texto, e, graças ao bom Deus, elas perguntaram exatamente tudo que eu tinha estudado para esse texto. Então, acabou que a entrevista não teve nenhuma pergunta surpresa, não teve nenhuma pergunta. Hoje em dia eu sei muito mais, já participei de outros processos e sei que tem algumas perguntas que eles perguntam mais frequentemente. E naquela época, elas não perguntaram nenhuma dessas perguntas. Se perguntassem, eu estaria ferradinha, porque eu não ia saber responder em alemão. Mas deu tudo certo, eu consegui falar tudo que eu queria, tudo que eu tinha feito, por que eu tava na Alemanha, o que eu tava querendo com essa vaga, falei tudo e também consegui um emprego. No dia da entrevista, quem fez a entrevista comigo foram 2 pessoas estrangeiras, foi essa brasileira, mas a gente só falou em alemão naturalmente, e uma outra chinesa, meio bávara, mas ela é estrangeira também, então pra mim o sotaque acabava ficando muito mais fácil de entender, porque eu já tava acostumada com o sotaque de outras pessoas do curso de alemão também, estrangeiros falando alemão. E aí, pra quem mora na Baviera, sabe que aqui tem um dialeto chamado bávaro, e o meu chefe era bávaro, e ele veio falar comigo na entrevista também, e eu fiquei
tipo assim, o que essa pessoa está dizendo? E aí eu não entendi quase nada que ele falava, mas aí ele, tipo assim, ai não, desculpa, eu tenho um sotaque muito forte realmente, nem os alemães me entendem mesmo, tipo, tranquilo. E ele foi super gente boa também, e ele só tava ali mesmo pra dar uma olhadinha e me conhecer, mas quem tinha feito o processo tinham sido as outras duas meninas. Então acabei passando lá também, trabalhei nessa empresa por 2 anos, foi um desafio gigante, acho que até hoje foi o meu maior desafio aqui na Alemanha, ter trabalhado 2 anos lá, ter começado depois de ter terminado o B1, então eu tinha acabado de fazer o B1, inclusive trabalhando lá nos primeiros meses eu estudei pra prova, passei na prova do B1, mas fiz a prova já quando eu tava trabalhando lá, então foi muito difícil, assim, foi bem difícil de aprender o alemão enquanto você já precisa dele, mas por outro lado, é por isso mesmo que o meu alemão evoluiu muito durante esses 2 anos que eu fiquei trabalhando lá. Então, foi outra experiência completamente diferente do restaurante mexicano, mas também me fez crescer muito. Então, o mini job me fez me preparar psicologicamente, me fez ganhar confiança para que eu pudesse realmente trabalhar na Alemanha e sentir que eu podia trabalhar na Alemanha. E esse outro emprego foi assim para me preparar para ambiente de trabalho na Alemanha, saber falar mais alemão, entender mais alemão, enfim, todas essas coisas, e foi uma loucura, mas deu tudo certo. Uma coisa que eu pensava todos os dias era: mais difícil que isso não fica. Vai sempre ficar mais fácil. Então eu pensava muito nisso, era praticamente o meu mantra quando alguma coisa dava errado, quando eu travava por causa do idioma, quando eu tinha algum problema por causa do idioma, eu sempre tinha esse mantra na minha cabeça, que mais difícil que aquilo não ficava. Eu tava me esforçando, eu tava estudando, eu tava falando alemão todo dia, então ia sempre ficar mais fácil, sempre ficar mais fácil. Então eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu realmente, dali não ficou mais difícil, só foi ficando mais fácil. Eu fiquei lá nessa empresa por 2 anos, e esse ano eu decidi que eram tempos de novos desafios e resolvi procurar outro emprego que eu pudesse realmente crescer como profissional. Não via muita perspectiva de crescimento na outra empresa. Eu acabei na outra empresa auxiliando muito mais no financeiro, que inclusive é uma das áreas que eu sou formada em turismo e hotelaria. Na universidade eu tenho uma especialização, um MBA em controladoria e finanças. Então eu acabei indo muito mais, sempre puxando um pouco mais para essa área, para eu ganhar mais experiência nessa área enquanto eu estava na outra empresa. Já que eu ajudava todas as áreas, eu ia sempre puxando um pouco mais para essa. E para eu me desenvolver nessa área aqui na Alemanha, eu resolvi procurar outro emprego. Passei de novo por alguns processos seletivos, dessa vez com a ajuda de recrutador. Inclusive tem um texto lá no blog completíssimo sobre recrutadores lá, aqui na Alemanha. Vou deixar o link aqui na descrição também, para se você quiser saber um pouco mais como é que é procurar trabalho aqui na Alemanha com recrutador. Passei por esse processo com recrutador, enviei vaga sozinha, procurando por rede social, procurando por site. Então enviei por vários meios, falei com várias pessoas. Isso também é muito importante, você falar para as pessoas que você está procurando emprego, se possível, para quando alguém souber de alguma vaga te enviar. Passei por algumas entrevistas esse ano e aí consegui um novo trabalho somente na área financeira dessa vez. Então agora eu sou contratada como financeiro da empresa, que aqui se chama Buchhalterin, e tô aprendendo muito. Então é mais um desafio e eu espero que a minha carreira só vá crescendo e crescendo aqui na Alemanha. Agora nessa empresa também eu continuo com o meu mantra de que só vai ficando mais fácil. Nessa empresa eu realmente sou exigida como uma pessoa bem do financeiro, então eu tenho também muitos desafios. Eu tenho que aprender muito mais do que o que eu fazia na outra empresa. Na outra empresa eu já fazia bastante, mas agora eu tenho que fazer tudo muito mais como uma profissional ali do setor financeiro mesmo. Então é um desafio ali diário aprender tudo isso em alemão, não deixar transparecer tanto que você tá, né, desesperada porque é tudo em alemão. Mas, enfim. E é isso, galera. Essa é a minha trajetória de empregos aqui na Alemanha. E eu tô agora nessa empresa, passei pela metade do Probezeit agora, que é o período de experiência aqui na Alemanha, que dura 6 meses. E deu 3 meses de empresa. E eu espero que eu fique ali, porque eu tô gostando muito do trabalho. Eu vou deixar também um texto no blog na descrição, que eu conto um pouco de estudo da minha carreira aqui na Alemanha, como é que foi essa questão toda de eu conseguir trabalho. E vou deixar o link aqui na descrição também. Então, agora eu desabafei, eu tagarelei, falei sobre todas as minhas angústias, medo, sofrimento, tudo isso, como é que foi, minhas alegrias, minhas conquistas. E aí agora eu quero saber de vocês, qual é o sentimento de vocês com relação ao trabalho na Alemanha, como é que tá sendo isso pra vocês, ou se você ainda tá no Brasil, como é que você espera que seja isso pra você aqui. Se você curtiu esse vídeo, e deixa seu like, manda pros seus amigos que aí estão também curiosos de como
como é que eu vou começar a trabalhar na Alemanha. Quem sabe a minha experiência ajude mais pessoas além de você. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Eu vou falar muito mais aqui sobre trabalho na Alemanha, sobre Natal que tá chegando, Natal, melhor celebração aqui na Alemanha. E é isso, desejo uma boa sorte para todos vocês aí na sua carreira na Alemanha. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Vou falar para vocês sobre a minha... Meu Deus! Ah, parece que eu tô falando tipo bananas de pijamas, assim, B1, B2. Tá. Vou começar do começo. Não vai mais ficar... Não sei como finalizar esse vídeo. Ó, tá na hora de finalizar o vídeo.